Olá, turma, pessoal da Guimarães Rosa, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui nesta quinta-feira para a gente ter mais um encontro, falar alguma coisinha sobre temas relacionados à religião, às religiões, tá? E o que isso tem a ver com a nossa vida, melhor. E aqui estamos nós, então, com o ensino religioso. Logo aqui acima, vocês viram, onde eu coloquei nas orientações, que nós já estamos no final da segunda unidade. E na semana que vem, é uma semana de avaliações, já de encerramento dessa unidade 2. E pensando nisso, hoje, essa quinta-feira, uma semana antes da semana de avaliações, eu decidi gravar esse vídeo, preparar esse vídeo aqui para vocês, como uma espécie de revisão, uma espécie para a gente relembrar o que já foi trabalhado nessa segunda unidade, para vocês fazerem uma avaliação mais tranquila, mais segura, tá? Com os assuntos mais fresquinhos um pouco, tá bom? Então vamos seguir aqui. Essa seria na sequência de atividades, uma atividade 16, com o tema aí, como eu já falei, a revisão dos assuntos da segunda unidade. Logo há um tempinho atrás, essa atividade 9 foi a primeira atividade da unidade 2, tá? Onde a gente estava falando sobre a morte, o que a morte significa para as pessoas, e terminou a primeira unidade, a segunda unidade já começou, e com essa atividade aqui, a morte para os indígenas, tá? É uma forma um tanto ignorante a gente achar que os índios são ignorantes, são selvagens. Isso é uma mentira. Os índios são culturalmente ricos, né? Tá aqui, eles têm cultura, eles têm sentimentos. A forma de vida deles, a forma da sociedade, da organização social deles, é um pouquinho diferente da organização social nossa aqui da cidade, tá? Mas os índios são culturalmente ricos. Eu digo isso porque um dos principais pontos que marcaram a passagem do humano de selvagem para o humano civilizado foi a presença do velório, a capacidade das pessoas de relembrar os mortos, sentir a perda, fazer cerimônias em agradecimento à passagem daquela pessoa como vivo, tá? Que muitas pessoas, como a gente já falou, seria a morte seria uma passagem para um outro mundo, tá? Isso marca, de fato, a característica de humano, de seres sociáveis, diferente dos selvagens, né? Dos animais irracionais, selvagens, que a gente observa que não tem o hábito de fazer velórios, tá? E os índios têm esse hábito de velar os mortos também. Isso mostra uma cultura, uma aproximação, ou melhor, uma igualdade dos índios com a sociedade nossa, a chamada sociedade dos homens brancos. Não sei se seria correto falar assim, tá? No segundo ponto aqui, diz que os índios acreditam que a morte é uma passagem para um outro plano. Então, muitas culturas indígenas acreditam em uma segunda forma de vida, né? Uma vida após a morte. E a gente observa, a depender das tribos, dos grupos indígenas, os diversos tipos de cerimônias nos velórios, tá? Isso mostra, mais uma vez, como eu falei, a cultura, o sentimento que os índios têm por aquelas pessoas que viveram entre eles. Aqui tem um termo que eu coloquei, a antropofagia, que nós já discutimos, que é a antropofagia, como está aqui mostrado nessa imagem da direita, seria o hábito de algumas tribos, os indígenas, de comerem a carne de outros índios, de outros humanos, tá?
Mas essa antropofagia, ela faz parte das cerimônias religiosas, principalmente nos velórios, tá? A antropofagia não é que o índio está comendo a carne de outro humano, de outro índio, para simplesmente matar a fome. Não, isto é um evento que faz parte de um cerimonial, faz parte da cultura, como se estivesse comendo a carne do outro, que estaria liberando a alma, aliviando o sofrimento e assim por diante, tá? Por falta de conhecimento, até muitas notícias que a gente vê na internet, nos jornais, falam tipo assim: os índios estão cometendo a antropofagia. Índios canibais do Amazonas têm o hábito de comer a carne. Ou seja, estão falando, a reportagem está falando de duas coisas distintas ao mesmo tempo. Uma hora fala que é antropofagia, depois fala que índios são canibais. Não, os índios canibais são aqueles que estão comendo a carne de outro humano para matar a fome. Tá? A antropofagia não, aí faz parte da cerimônia religiosa ali. Tá? Vamos seguir. Logo mais adiante, na outra semana, teve a atividade 10, onde, não sei se vocês estão percebendo o raciocínio, a gente está falando do que a morte significa, a morte para os indígenas, a morte segundo as diferentes religiões. Mas se a gente fala de morte, a gente precisa falar da vida também, porque as duas coisas estão intimamente relacionadas, tá? Então a atividade 10 foi quando a gente estava tratando sobre o início da vida das pessoas. Quando a partir do processo da gravidez da mulher, que ali já tem uma vida dentro da barriga da mulher, tá? E essas visões, esses entendimentos de quando começa a vida, esses entendimentos eles variam de acordo com cada pensamento religioso. E aqui nessa atividade a gente fez um apanhado sobre isso, tá? Onde temos aqui os diferentes entendimentos para o início da vida. Não existe um entendimento único, depende da ciência. Até dentro da própria ciência existem variações, e nas religiões também, tá? Grande parte dos pontos científicos, eles entendem, a ciência entende, que a vida começa desde a fecundação, desde quando está mostrando nessa imagem aqui abaixo, o espermatozoide encontrando com o óvulo, e assim ocorre o processo de fecundação, formando a célula ovo. Então, para muitos entendimentos científicos, aqui no dia 0 ou dia 1, digamos assim, já é uma vida, tá? No processo de fecundação. E aqui mais adiante a gente falou sobre os diferentes entendimentos em relação às religiões. O que algumas religiões pensam sobre isso? A religião católica, ela diz que a fecundação já marca o início da vida de uma pessoa. Desde quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, já começa a vida. Para os judeus, a vida começa mais adiante um pouco, a partir do 40º dia. A gente olhando aqui, 40º dia, a gente pegando aqui uma semana com 7 dias, entre a quinta, a sexta semana, que começa para os judeus, eles começam a entender que a partir da quinta, sexta semana, mais adiante do primeiro mês, não é? Que já começa a ter uma vida na barriga da mulher, quando o feto já começa a ter um formato de homem, a forma humana. Para o islamismo, a partir dos 120 dias após a fecundação. Segundo eles, é por volta desses dias, quarto mês aí mais ou menos, que o feto recebe Alá, que o Alá ocupa o feto, não é? Alá seria o Deus, de uma forma assim mais geral, seria o Deus. Para o Islã seria o Deus chamado de Alá, né? Quando Alá toma conta do feto, ou quando Deus de fato
se encontra, quando a criança, o feto se encontra com Deus, com Alá. Já no hinduísmo, é muito parecida com a religião católica, que diz que os seres vivos, que a vida começa desde o início da fecundação. Ok, e o que isso tem a ver, não é? Com a nossa vida de maneira geral? Isso tem a ver com um assunto que a gente vai falar mais adiante. Vocês entenderam a sequência que eu fui montando a atividade, de que a gente logo vai falar sobre o aborto. E desta forma, para a religião católica, um aborto desde os primeiros dias da gravidez já, de certa forma, está cometendo um assassinato, já está matando uma vida. Porque a religião católica e o hinduísmo entendem que já temos um ser vivo dentro da barriga da mãe logo depois dos primeiros dias que ocorre a fecundação. Já para o islamismo, por exemplo, só vai acontecer a morte de fato mesmo a partir do 3º ou 4º mês de gravidez, porque enquanto isso a alma do feto ainda não tem Alá, então não tem Deus no feto ainda, então isso não caracteriza de certa forma a morte. O judaísmo é antes um pouquinho, né, a partir do 40º dia. Então isso, quero que vocês entendam que a depender da visão religiosa, o aborto pode significar um crime ou não em relação à criança. Tá bom? Então vamos seguindo para vocês entenderem o nosso raciocínio. Como eu já disse antes, temos a atividade 11 falando sobre o aborto, tá? Seguindo com o raciocínio da morte e da vida, o entendimento das religiões sobre isso. Aqui tem imagem de 4 mulheres grávidas, segurando a mão na barriga. Isso é uma visão de proteção, onde a mulher está meio que protegendo a barriga, que dentro da barriga existe uma criança, um filho, né, tão querido por ela. Logo aqui abaixo, eu coloquei essa imagem. Vocês vão entender mais adiante porque que eu coloquei ela, se não é que já estão relembrando do que vocês leram e já vão entendendo. Que eu tenho 3 imagens, uma criança com um cérebro normal, tá? Temos aqui o tronco encefálico que desce para a medula espinhal e o cérebro aqui em cima, cérebro de tamanho normal. Na segunda imagem temos a criança com o tronco encefálico, tá? E um cérebro menor, desorganizado. No terceiro caso, um caso aqui de anencefalia, de falta do cérebro. De acordo com as visões da ciência, uma criança sem o cérebro, ela não tem a capacidade de sobreviver. Essa criança só está viva dentro da barriga da mãe porque ela está recebendo todos os nutrientes da mãe. Está recebendo os nutrientes, o gás oxigênio, todas as vitaminas diretamente do cordão umbilical da mãe. Então o metabolismo dessa criança é totalmente dependente e controlado pela mãe. Então, uma criança sem cérebro, na visão da ciência, essa criança ela não tem condições de viver fora da barriga da mãe. Logo ao nascer, após alguns minutos, hora e no máximo alguns dias, essa criança vai morrer. E isso vai ser determinante para que a legislação, sejam as leis brasileiras, permitam o aborto ou não. Então, o título da atividade era lá, os 8 mitos sobre o aborto. Seriam 8 mitos, 8 temas, para a gente tratar, puxar assunto sobre ele. Eu vou comentar rapidamente sobre os 8 aqui. Mito 1. Aborto é problema de pouca gente. Não, aborto é problema de muita gente. É problema para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a medicina, para a saúde física e mental. Então, aborto é um problema de todas as pessoas, tá? 2. Para que abortar? Melhor se proteger. Nem sempre uma gravidez ela é planejada. Existem os casos de estupro, tá? De falha dos métodos anticoncepcionais, tá? Então, a depender da situação,
uma saída seria o aborto. Então é uma ignorância falar, já que engravidou, tem que levar essa gravidez até o fim. Mas existem situações, como a gente vai comentar aqui, que essa gravidez ela pode não chegar ao fim por risco de morte da mãe, risco de morte para a criança, ou dos dois, tá? Ou por uma gravidez que foi fruto de uma violência sexual. Então, tem várias variáveis sobre isso. 3. Aborto é um problema da mulher, do homem, dos filhos, da família também. Aborto é problema de muita gente, como falei no ponto 1 aí. Ponto 4. Proibir o aborto evita o aborto. Não. Drogas ilícitas são proibidas. No entanto, muita gente utiliza as drogas. Tá? Então, a proibição não é de fato que isso não vai acontecer. O aborto no Brasil, ele é, de certa forma, proibido, salvo algumas exceções, como a gente vai falar. Mas isso não diz que as pessoas não vão fazer aborto, fazem de forma clandestina, ilegal, escondida, em clínicas, hospitais, laboratórios que fazem de forma muito improvisada, tomando remédios fortes que levam ao autismo, risco de morte da mãe, malformação do feto. 5º, se o aborto for legalizado, eu terei que pagar por ele. O aborto, ele pode ser feito na rede pública de saúde, desde que atenda a alguns critérios. Então, não necessariamente vai ter que pagar. Paga quem procura uma clínica particular ou ilegal, não é escondido. 6º mito, o aborto é perigoso. É perigoso desde que seja feito sem os cuidados médicos necessários e fora dos requisitos adotados pela legislação brasileira. Tá? Então, é perigoso se for feito de maneira errada. 7. Só mulheres desestruturadas abortam. Não, de forma ilegal. Muitas mulheres que têm condições financeiras boas, têm uma gravidez que não quer levar adiante, aborta de forma ilegal, de forma escondida também. Então, aborto não é problema só de mulheres desestruturadas, não. 8. Não precisa abortar. É só dar o filho para a adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele defende muito fortemente que a mãe ela deve ficar sob a guarda da criança. A mãe deve ficar, na maioria das vezes, com o filho dela. O filho tem que ficar com a mãe. Mas em algumas situações isso é dificultado, é impossível. Daí vai para a adoção. Tá? Então, para a gente finalizar aqui esse ponto. No Brasil, é permitido o aborto se a mulher engravidar e essa gravidez for fruto de um estupro, de uma violência sexual. A mulher vai procurar a delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, que aquilo aconteceu, vai ter uma investigação. Com posse desse boletim de ocorrência, desse BO, como a gente chama, que foi registrado na delegacia, ela vai ser encaminhada, essa mulher vai procurar a rede pública de saúde e lá vai ter os encaminhamentos necessários para tomar remédios, para que essa mulher possa não engravidar se for logo no comecinho, nos primeiros dias. Se a gravidez já tiver sido confirmada, essa mulher ela tem o direito de fazer o aborto e de forma muito segura, legalizada e com um acompanhamento médico, psicológico, tudo certinho. Outra questão também que a mulher ela pode fazer o aborto é se no caso da anencefalia, for diagnosticado através dos ultrassons, que ela está gerando uma criança sem o cérebro, então ela pode fazer o aborto, porque para o entendimento científico essa criança ela não tem as condições de viver, ou então meio que seria um sofrimento para a mãe passar os 9 meses gerando a criança, sendo que essa criança vai morrer logo ao nascer. Se for uma gravidez também que está causando riscos para a mãe, tá? A mulher pode fazer o aborto porque ela pode morrer
junto com o feto, tá? Ou seja, existem situações de que o aborto é permitido. E levando em consideração as visões religiosas sobre isso, tem as questões, como eu falei logo aqui atrás, de que o entendimento para algumas religiões de que tem vida ou não na barriga da mãe. Aí vai mudar o entendimento também, tá? Seguindo. Atividade 13 e atividade 12, parece que foi uma correção das atividades que a gente tinha feito, então a gente vai para pulou a atividade 12, foi para a atividade 13, acho que foi isso mesmo, é isso? Isso, atividade 11, estou pulando para 13, porque a 12 foi a correção de uma outra atividade. E essa atividade 13 diz a volta do Talibã ao poder, motivos e impactos. Foi visto nos noticiários essa imagem aqui da direita, no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. Uma multidão invadiu o aeroporto tentando fugir nos aviões da Força Aérea Americana, estava retirando alguns norte-americanos do Afeganistão, então invadiu o aeroporto querendo fugir do Afeganistão. E gente foi caindo do avião, pessoas em cima da asa, do trem de pouso do avião, então foi uma loucura. Logo agora, no mês de agosto, lá no Afeganistão. Então vamos lá. O grupo Talibã. Que grupo é esse? Tá? O Talibã é um grupo político, religioso. Eu digo político e religioso porque para o islamismo, a política e religião estão muito associadas. Tá? Então, um grupo político, religioso, que estava no Afeganistão, governando, digamos assim, o Afeganistão até o ano de 2001. No ano de 2001, exatamente no dia 11 de setembro, fez agora em setembro 20 anos, tá? Um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden, sequestrou vários aviões nos Estados Unidos e 2 desses aviões foram sequestrados e forçados os pilotos a baterem esses aviões nas torres gêmeas. Isso causou a morte de milhares de pessoas. Essas torres caíram, tá? Eu me lembro disso, eu estava estudando nesse dia 11 de setembro de 2001. Vocês não eram nascidos ainda, mas só estamos aqui, de certa forma, relembrando a história. E o que isso tem a ver com o pessoal fugindo do Afeganistão, essas duas imagens, tá? O grupo Talibã é um grupo político-religioso que defende uma interpretação rígida da lei islâmica, do Alcorão, tá? Essa lei islâmica, ela já é rígida de certa forma, mas uma interpretação mais rígida ainda torna as ações muito mais fortes do grupo Talibã. O grupo Talibã é um grupo que de certa forma tem a religião o islamismo, tá? O livro Alcorão é o que rege essa religião, tá? Esse grupo foi formado em 1994, ali no final da Guerra Fria, tá? E governou o Afeganistão até o ano 2001, justamente quando o ataque das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles suspeitaram ou afirmam de que o grupo Talibã estava ajudando o grupo terrorista Al-Qaeda, comandado por Osama Bin Laden, que de certa forma ajudou o pessoal a sequestrar os aviões e bater nas Torres Gêmeas e derrubar as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, matando milhares de pessoas. Então, no próprio ano de 2001, os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão, tirando o grupo Talibã do poder. Durante esses 20 anos, os Estados Unidos, de certa forma, estavam governando, estavam intrometendo, interferindo nas políticas internas do Afeganistão, tentando expulsar o grupo Talibã, desmanchar, destruir o grupo Talibã, e os terroristas que ali estavam, esses terroristas, segundo os Estados Unidos, queriam sempre matar os norte-americanos.
E ficou aí por 20 anos, em 2011 até 2021. Mas no ano passado, o governo dos Estados Unidos assinou um acordo que iriam retirar as tropas, os soldados dos Estados Unidos no Afeganistão. Esse acordo foi feito o ano passado. E agora, esse ano, em 2021, perdão, 20 anos depois, os Estados Unidos retiraram as tropas do Afeganistão. Com isso, o grupo Talibã não havia se desmanchado, se desmantelado. O grupo Talibã estava ali vivo, só não estava governando o país por causa dos soldados americanos. Tão logo os soldados dos Estados Unidos saindo do Afeganistão, o grupo Talibã correu, invadiu, tomou conta do Afeganistão novamente. E o grupo Talibã é aquele grupo, como eu disse, que tem regras rígidas, tá? Sobre as pessoas que ali estão sobre o governo deles. Por exemplo, as mulheres, elas têm direitos, menos direitos que os homens, tá? Elas não têm o direito de trabalhar, tá? A herança que elas recebem são menores que a dos homens, as vestimentas, tá? Ou seja, o grupo Talibã no Afeganistão interfere politicamente em tudo, tá? Desde quem trabalha, como trabalha, as roupas que as pessoas vestem. Então, essas pessoas fugindo aqui do Afeganistão são pessoas que estão com medo das imposições do grupo Talibã lá naquele país. E todas as pessoas que não seguem a religião islã, ou mesmo que seja islamismo, e que não seguem corretamente as leis como eles colocam, essas pessoas vão sendo punidas, tá? Vão ser presas, torturadas. Então esse pessoal que está todo mundo fugindo com medo dessas represálias do grupo Talibã. A atividade 14 foi uma continuação sobre isso, sobre esse tema, onde fala aqui os efeitos disso aí sobre as mulheres, mais diretamente sobre as garotas e mulheres, tá? Como eu falei aqui, o grupo Talibã tem uma interpretação radical e violenta da lei islâmica. Aquela lei que eu falei, que regem as pessoas politicamente, com vestimentas, quem pode e quem não pode trabalhar, o que os homens têm que fazer. Por exemplo, o grupo Talibã nos Estados Unidos proibiu todos os homens de fazerem a barba. Todo mundo tem que ser barbudo, porque segundo eles, para seguir a religião certinho, tem que ter barba. E a mulher não pode sair para a rua. A mulher, se sair, tem que sair com esse vestimento aqui, chamado de burca, onde só fica o olho de fora, tá? Se sair é com extrema necessidade e acompanhada com uma pessoa da família, tá? Aqui, enquanto os Estados Unidos estavam no Afeganistão, estava um pouco livres o comércio, onde temos aqui pinturas de mulheres nas paredes com vestidos, fazendo propagandas. E aqui nessa imagem a gente vê uma pessoa, um soldado, pintando, apagando a imagem da mulher nas paredes lá do Afeganistão, tá? Só para vocês terem ideia de como as mulheres, de certa forma, vão sofrer com aquilo. Sofrer é o modo, eu estou dizendo que muitas mulheres que seguem a religião islã de acordo com a interpretação do grupo Talibã, elas não acham isso ruim, elas entendem e falam que aquelas mulheres têm que fazer aquilo mesmo, tá? Então, essa forma de interpretação ela varia de quem lê, tá? Então, ele impedia as mulheres e meninas de trabalhar, de estudar. As mulheres são obrigadas a vestir a burca, que é essa roupa, mas só que existia uma promessa de que as mulheres poderiam ser ativas na sociedade dentro dos moldes do Islã, que ainda são rígidos, tá? Que as mulheres poderiam fazer algumas coisas, mas dentro das regras. Então, para vocês verem como que a religião ela está intimamente relacionada com a vida das pessoas e com a política de basicamente quase todos os países. A atividade 15 foi a atividade da semana passada, que foi a atividade que eu coloquei para aliviar um pouquinho esse sofrimento, tá? De não culpar simplesmente o islamismo
de todas as maldades que existem na Terra. Isso é uma mentira, tá? São grupos radicais, terroristas, que utilizam o nome da religião para fazer terrores, tá? Então, a gente não pode de maneira nenhuma acusar que o islamismo é um grupo religioso violento. Não, não é. Algumas pessoas daquele grupo que utilizam religião para tal fim. Então aí eu teve aquele vídeo pequenininho, vou até colocar ele aqui novamente só para a gente relembrar aqui. E para a gente encerrar aqui, essa palavra ela resume tudo, resume o vídeo, tá? Que o respeito entre as pessoas, entre as diferentes religiões, é isso que vai promover a paz entre as pessoas. No vídeo a gente viu uma pessoa com o Alcorão na mão, viu uma pessoa que segue lá uma outra religião com outro livro, a pessoa esqueceu a Bíblia, o livro lá em cima da mesa, e o homem com o lenço na cabeça, com o livro Alcorão, a pessoa lá do Islã, respeitosamente, foi lá devolver o livro à pessoa da religião diferente que ele segue, cumprimentou e todo mundo ficou feliz, tá? Então a palavra respeito, ela simplesmente resume tudo, tá? É isso que a gente deve ter entre as pessoas e levando em consideração principalmente a religião, tá bom? Então vocês vão lá responder algumas perguntinhas agora e estão de certa forma livres, já contemplados da atividade de hoje, de ensino religioso.